Graças a paz, igreja. Boa noite. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Estava comentando aqui com o Mazinho que eu não tinha sussurrado para ele qual era o texto que nós iríamos pregar. E quando ele fez a leitura do texto aqui, e caiu justamente no texto que nós queremos abordar, que é no capítulo 8. Eu fui perguntar a ele se o Espírito Santo tinha sussurrado a ele que o irmão Jefferson ia pregar em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Eu vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. A partir do verso de número 31. Vamos ver essa última perícope aí do capítulo. Diz o seguinte: todos acharam? Pode dizer amém? A partir do verso 31, assim está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler novamente a igreja no tempo 3, só o verso de número 39. 1, 2, 3. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Deus Santo, nós te bendizemos e te exaltamos nesta noite, por compreendermos que aqui estamos não para assistir o culto, mas para prestar-lhes um culto. E a tua palavra diz que nós precisamos prestar este culto em espírito e em verdade. Que a tua graça, Deus, que o teu Espírito nos conduza nesta noite, nesse momento em que a exposição da palavra será ministrada, e nós, como apenas pontes, sejamos aqueles que ligam o céu à terra por meio do teu Espírito, que traz uma mensagem ao nosso coração para confortar e dar segurança em meio a tanta angústia, em meio a tantas tribulações e sofrimentos que o povo de Deus tem passado na face da terra. Que o teu Espírito esteja conosco nessa mensagem, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos uma época, nós vivemos um tempo em que a segurança e a violência ela impera. Todos concordam com isso, sim ou não? Sim. Basta nós abrirmos, basta nós ligarmos os telejornais, basta nós lermos os jornais e nós vamos ver que as notícias não são nada agradáveis. É notícia de morte, é notícia de roubo, é notícia de assalto, é notícia de furto. Ou seja, resumidamente, nós estamos inseridos em um ambiente, em uma sociedade, nós como cidadãos natalenses, estamos inseridos em uma comunidade, em uma sociedade extremamente violenta. Se eu for perguntar a cada um dos irmãos aqui, os locais em que cada um aqui mora e se encontra, obviamente, são locais de insegurança e incerteza. Então, nós, como cidadãos, vivemos um misto de insegurança e incerteza em uma sociedade insegura e violenta. O que isso tem a ver com a nossa mensagem? Você vai descobrir já já. Se eu perguntar a qualquer um dos que aqui estão,
Se nós dermos uma volta em horário comercial, de segunda a sexta, de segunda a sábado, em qualquer ambiente em que nós andemos, nós vamos encontrar câmaras de monitoramento, nós vamos encontrar aqueles que têm um pouco mais de condição, eles buscam proteção para si e para os seus. Então você vai encontrar câmeras de monitoramento para tentar inibir a insegurança e a violência que impera em nossa sociedade. Você encontra cercas elétricas, sim ou não? Em alguns casos você encontra até mais segurança particular. Como eu trabalho externamente, então eu vejo muito isso é muito comum para mim. Por onde quer que eu ande, eu vejo câmeras, cercas e segurança particular. Por quê? Porque vivemos em um ambiente de insegurança e violência. Pois bem, eu quero fazer uma outra pergunta agora ligada ao texto que nós lemos. Quem é responsável por minha e sua segurança espiritual? E por segurança espiritual eu quero me referir à salvação. Então eu vou refazer a pergunta: quem é responsável por nossa segurança ou nossa salvação? O que você iria dizer? Nós mesmos somos responsáveis por nossa salvação? Foi isso que eu ouvi? Quem é o responsável por nossa salvação, igreja? Deus. Deus é o responsável por nossa salvação. E aqui a gente começa a introduzir os irmãos na introdução da mensagem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, primeiramente, ele não escreve para uma igreja, certo? Que foi fundada por ele. Essa é a única igreja. E entendamos aqui o conceito de igreja nos séculos I e II era diferente do conceito de igreja que nós temos hoje, muito diferente. Primeiro porque não existia uma igreja institucionalizada enquanto organização humana. O que tínhamos eram reuniões dos irmãos, dos servos de Deus, quer judeus, quer gentios, quer prosélitos, que se reuniam de casa. Não é isso que nós lemos no livro de Atos? Então, o apóstolo Paulo, ele não fundou essa igreja, foi a única igreja, e por igreja que eu quero dizer a reunião dos irmãos em casa, na comunidade de Roma. Então, o apóstolo Paulo não fundou aquela igreja, não foi também o apóstolo Pedro, como a igreja católica costuma dizer, certo? Provavelmente nenhum dos apóstolos fundaram a igreja em Roma. Por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola, no finalzinho ele vai dizer que ele não pregava sobre o fundamento alheio. Então provavelmente nenhum dos apóstolos fundou aquela igreja em Roma, tendo em vista que não temos menção a nenhum deles. Ok? Até aí tudo bem. Então o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja que ele não fundara. Mas aí você pode me perguntar, mas por que ele escreveu uma igreja que ele não fundara? Porque existiam pessoas naquela comunidade que eram cooperadores de Paulo. Quando nós vamos ler o final da epístola, capítulo 15 e capítulo 16, nós vemos uma lista de irmãos, de pessoas a quem Paulo se refere. Dentre eles tem um casal bem conhecido. Vocês lembram quem é? Priscila e Áquila, que eram cooperadores do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tinha cooperadores naquele local e ele expõe na epístola que ele tinha um desejo ardente em seu coração de visitar aquela comunidade. Porém, por força que nós desconhecemos, ele não teve essa oportunidade, até porque ele escreve essa epístola por volta do final da sua última viagem. Paulo fez 3 viagens, certo? Então na última viagem, quando ele estava ali localizado provavelmente na cidade de Corinto, ele escreve à comunidade em Roma, aos irmãos que se reuniam naquela região. Diga-se de passagem, o governo que imperava no mundo na época era o governo de Roma. E aqui é um adendo: a igreja era perseguida, queridos. A igreja padecia de sofrimento, de perseguição, como o apóstolo Paulo expõe aqui. Então, tendo em vista que Paulo tinha cooperadores naquela comunidade, certo? Tendo em vista que Paulo tinha um desejo ardente, como ele expõe na epístola, de conhecer aqueles irmãos, ele inclusive já havia planejado. Ele disse: olha, quando eu for para a Espanha, certo? Quando eu for para a Espanha, eu passo aí em Roma. Para quê? Você deixou sua Bíblia aberta? Vamos ler aí no capítulo 1.
A gente está na introdução. Capítulo 1, versículo 11. O apóstolo dá a razão pela qual ele escreveu esse texto, essa epístola, melhor dizendo, diz assim, ó, o versículo 11 do capítulo 1, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais o quê? Confirmados. Provavelmente os irmãos, queridos, que compuseram aquela igreja, a reunião deles, uns com os outros, na casa dos irmãos, provavelmente aqueles irmãos, em maior parte, nós sabemos que a comunidade de Roma era formada por gentios, mas também por judeus. Provavelmente a igreja foi fundada, irmão Marcinho, por irmãos que estavam participando, sabe de que dia? Lá de Atos 2. Atos 2 nos fala de quê? Do dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro expõe as escrituras, e Atos 2 vai nos dizer que quase 3.000 foram batizados e foram acrescentados naquele dia à igreja do Senhor. Porém, se você for ler em Atos 2, você vai ver que ali se encontravam judeus e prosélitos, gentios de todas as partes, não só de Jerusalém, mas de toda a localidade, a região circunvizinha, incluindo inclusive romanos. Então provavelmente a igreja foi fundada por esses irmãos que participaram do dia de Pentecostes, foram batizados, foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo e foram enxertados na igreja. Voltando aos seus lares, depois do dia de Pentecostes, começaram a falar do amor de Deus uns aos outros, e ali formou-se a comunidade em Roma. E o apóstolo Paulo então agora escreve essa epístola com o objetivo de confirmá-los nesse evangelho. Por quê, queridos? A epístola aos Romanos é a epístola que mais apresenta sistematicamente, doutrinariamente, teologicamente o evangelho de Deus. Nenhuma outra epístola nos informa tanto sobre o evangelho como a epístola que Paulo escreve aos Romanos. Então Paulo tinha consciência de que aqueles irmãos precisavam estar fundamentados no evangelho, e mais, por estarem inseridos em uma comunidade de perseguição por parte dos romanos em relação aos cristãos, uma comunidade que padecia sofrimento, perseguição, aflições, fome, nudez, espada. Eles padeciam de tudo isso. É muito provável que eles estavam se sentindo inseguros. Eles estavam se sentindo inseguros, porque eles estavam... Vocês estão entendendo agora a relação do que eu falei aqui de forma introdutória com a carta? Provavelmente em um ambiente de perseguição, de fome, de nudez, de espada, eles estavam se sentindo o quê? Inseguros. Queridos, aí vem então o apóstolo Paulo com a pérola da Bíblia Sagrada. Vem então o apóstolo Paulo com aquilo que os eruditos, os comentaristas dizem ser a cereja do bolo das escrituras. Se a escritura é representada pelos 6, se o bolo é a representação, certo? Dos 66 livros da escritura, a cereja do bolo seria justamente o capítulo 8. E melhor ainda, o texto que nós lemos seria o clímax, o cântico da vitória de toda a Bíblia para aqueles que servem a Deus. Por quê? Eles inseguros, passando padecimento, passando perseguição, o apóstolo Paulo escreve para lhes dar segurança. O corpo podia padecer, a carne podia se corromper, mas eles podiam ter absoluta certeza por esse texto, que eles estavam seguros indo para a eternidade, porque Deus quem havia os salvado. Então o apóstolo Paulo escreve essa epístola para lhes dar segurança. É sobre isso que eu quero falar esta noite. A gente está na introdução. Os fundamentos da nossa segurança. Os fundamentos da nossa salvação. Existem, queridos, bases, fundamentos pelos quais nós fomos salvos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O capítulo 8, o apóstolo Paulo vem desde o início trabalhando esse ponto, certo? Quando nós estudamos as escrituras, sempre quando pegamos um texto, nós observamos o ponto principal. Existem às vezes várias subdivisões num capítulo, mas todas as subdivisões elas estão subordinadas a um ponto-chave. O ponto-chave do capítulo 8 é justamente essa: a segurança do cristão. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Existem alguns pontos
baseado no texto que nós lemos, e vamos ver se a gente consegue, o irmão Mazinho nos deu muito tempo, vamos ver se a gente consegue desenvolver e expor de maneira que saiamos daqui compreendendo, queridos. Você pode até passar por problemas, como vai passar, mas pode ter certeza que você está seguro na mão daquele que comprou a salvação para você. Vamos ver o primeiro ponto, queridos, dessa mensagem. Se encontra aí justamente no verso de número 31. Deixe sua Bíblia aberta. A gente vai ler bastante. Versículo 31. Diz o seguinte. Vejamos então que fundamentos são esses. Que diremos, pois? O apóstolo Paulo faz a pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O interessante, mas é que ele faz uma pergunta e responde com outra pergunta. Isso é curioso. Paulo, ele utilizava-se de um recurso que frequentemente ele usa em outras epístolas, como também outros capítulos aqui de Romanos, que é o que nós chamamos de perguntas retóricas. Ele se utilizava muito desse recurso para trazer uma imagem vívida ao seu ouvinte, à sua audiência, do que ele queria transmitir. Então o apóstolo Paulo, todos sabem o que é uma pergunta retórica? Então vamos lá. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica não é aquela pergunta que eu faço ao irmão. Qual é o nome do irmão? Como? David, irmão David. Irmã Juliana, irmã David. Pronto. O marido da irmã Juliana aqui, irmão David. Vamos dizer que eu faço uma pergunta a ele. Geralmente eu faço essa pergunta com o objetivo de que ele me dê a resposta dessa pergunta. A pergunta retórica é o contrário. Quem está fazendo já sabe qual é a resposta e induz com ela o interlocutor a responder. Ou seja, não é uma pergunta que fica sem resposta. A pergunta retórica é aquela na qual nós induzimos o nosso interlocutor a criar a imagem do que nós estamos perguntando e dar vividamente essa resposta. Então o apóstolo Paulo ele se utilizava muito desse recurso. Aí ele começa. Primeira pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Para desenvolvermos esse primeiro ponto, que é o fato de Deus ser por nós, aqui reside o primeiro fundamento: Deus é por nós. Para nós desenvolvermos esse ponto, é preciso primeiro entender a pergunta anteriormente feita. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas, queridos? As regras da interpretação bíblica exigem que, geralmente, diante de uma pergunta como essa, nós façamos uma análise do que vem antes, contexto. Aí, dentro das regras da interpretação existe um contexto imediato e existe um contexto remoto. Logo, obviamente, quando nós respondemos a esse ponto da interpretação bíblica, nós temos que verificar o que vem imediatamente antes do que nós estamos lendo. Vamos ver aqui o que vem antes do que nós estamos lendo. Versículos 28 ao 30. Diz assim, Romanos 8 ainda, certo? Dos versos 28 ao 30. É o que imediatamente vem, é o que nós anteriormente vem, é o que nós lemos. Do 26 ao 30, melhor dizendo. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa o quê? Fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos, constatação, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Que amam? Não é o mundo, é de todos aqueles que amam. Paulo aqui está falando da igreja. Paulo está falando aqui dos eleitos. Paulo está falando daqueles por quem Cristo morreu. Daqueles que são chamados segundo o seu. Porquanto, olha que corrente dourada. Aos que de antemão conheceu, a palavra que conheceu no verbo grego também traz a conotação de amor. A gente poderia substituir aqui o conheceu por amor. Porquanto aos que de antemão conheceu ou amou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é curioso nessa passagem, queridos, é que o apóstolo Paulo, em todos os verbos, ele usa o verbo no pretérito o quê? Quem entende em português? Perfeito. Ora, antes glorificou, justificou, chamou, predestinou. Ele não está falando do tempo presente, ele está falando do tempo eterno. Nos anais da eternidade, Deus amou a nós. Nos anais da eternidade, Deus nos chamou. Deus nos predestinou para sermos conformes. Olha o objetivo: a imagem do seu. O contexto imediato é esse aqui, mas não é a resposta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Dr. Lloyd Jones, pastor aliado, sempre comenta ele, tem um comentário muito denso da Epístola aos Romanos, que cada versículo ele dedica 10, 15, 20 páginas. R.C. Sproul também tem um comentário assim, brilhante sobre essa passagem, e os dois são de acordo que a vista das coisas que Paulo disse aqui, não apenas se referia ao contexto imediato, mas se referia a um contexto maior, remoto. Ou seja, que o apóstolo Paulo, com a vista dessas coisas, estava se referindo a tudo aquilo que ele vinha escrevendo desde o capítulo 1, especialmente a partir do verso de número 17, que é quando o apóstolo Paulo introduz a doutrina da justificação pela fé somente. Então a gente precisa fazer um resumo para compreendermos a vista de que coisas são essas que Deus é por nós. Capítulo 1, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo introduz a doutrina da justificação, irmão Jaquim. No capítulo 1, depois do verso 17, ele começa a mostrar toda a impiedade da raça humana. De maneira que o texto diz que a ira de Deus se revela do céu sobre toda a impiedade humana. Capítulo 1, 2, 3, o apóstolo Paulo trabalha a ideia de separação de Deus. Primeiro, separação dos gentios. Os gentios estão separados de Deus. Capítulo 2 em diante. Vai ser difícil de gravar porque eu mexo bastante. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que separou. Ele mostra que os gentios estavam separados da glória de Deus. Segundo, ele diz que os judeus também estavam separados, culminando no capítulo 3, versículo 23. O que é que diz? Todos e estão destituídos da glória de Deus. Então até o capítulo 3 ele mostra que quer judeus, quer gentios, estavam afastados de onde? Do seu Criador, do Eterno, do Santo, do Justo, do Poderoso. Capítulo 4, ele começa a trabalhar a justificação pela fé. Ele usa um personagem do Antigo Testamento. Quem já leu a Bíblia sabe que personagem é esse: Abraão. Capítulo 5, ele continua trabalhando a ideia de justificação pela fé. Aí vamos lá, Paulo começa a desenvolver vários temas, e fortalecendo e dando segurança àqueles irmãos. Ele diz que nós somos justificados por Deus mediante Cristo Jesus. Ele nos diz que nós temos paz com Deus por causa de Cristo Jesus. Ele nos diz que estamos livres do pecado pela graça de Cristo Jesus. Capítulo 6 e 7. Capítulo 8 se inicia com a bela: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não é o mundo, é os que estão em Cristo, que andam segundo as inclinações da carne? Não, que andam segundo as inclinações do Espírito. E ele começa ainda no capítulo 8 a apresentar várias verdades, e em todas essas verdades, Deus é aquele que age trabalhando em todas elas. É Deus agindo, é Jesus cumprindo e o Espírito selando. É Deus quem escolhe. É Jesus, Deus escolhe na eternidade, na temporalidade eterna. Jesus concretiza, redime, resgata na temporalidade, tempo e espaço, presente como homem. E o Espírito sela como propriedade do Deus eterno aqueles por quem Cristo morreu. E ele termina, queridos, com isso que nós acabamos de ler dos versos 26 ao 30.
que os que ele amou, ele predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Com um único propósito e objetivo. Qual? Nos transformar a imagem de seu único Filho, Jesus Cristo. Aí eu vou fazer a pergunta agora para ver se todos compreenderam o que o apóstolo Paulo quer dizer. Que diremos, pois, à vista dessas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, bendito e exaltado seja o nome do Eterno. Você entendeu que Deus, ele tem trabalhado do início do capítulo 1 até aqui o texto que nós acabamos de ler, mostrando-nos o apóstolo Paulo que Deus tem agido pelo seu povo que estava afastado dele. Então, à vista de todas essas coisas que nós, ora, acabamos de falar, eu pergunto: existe alguém contra aqueles por quem Cristo morreu? Existe, sim ou não? Existe. Infelizmente existe. Desculpa aí, irmão, desapontado. Existe, querido. Irmão Jefferson, então, por que o apóstolo Paulo nos brindou com tamanhas verdades gloriosas que confortam o nosso coração, nos mostrando que Ele nos resgatou, que Ele nos filiou em Cristo Jesus, que Ele deu o seu Espírito como penhor da nossa filiação, que Ele nos predestinou, que Ele nos chamou, que Ele nos justificou, que Ele nos glorificou? Tudo isso para dizer que ainda existem poderes contra nós. E qual é a diferença, queridos? É que nenhum desses poderes representados pela tríade que o apóstolo Paulo apresenta lá em Efésios 2, mundo, potestade do ar, a carne, deixa eu ver se eu lembro o outro, o mundo, a carne e o diabo, potestade do ar é Satanás. Então o apóstolo Paulo diz que essa tríade, o mundo, potestade do ar, Satanás e a carne, militam contra o povo de Deus. Então, queridos, a grande diferença é que por mais que o mundo, por mais que o diabo, por mais que a carne militem contra nós, eles não vão prevalecer. Eles não vão prevalecer. Por quê? Porque Deus é por nós, irmão Ranieri. Queridos, o que Paulo tem em vista aqui ao comunicar a sua audiência é que eles não iam deixar de passar perseguições, irmão Jaqueline. Mas existia uma grande diferença entre você passar perseguição só e você passar perseguição com Deus eterno, soberano, potente, onisciente. Não se incomoda muito com os meus gritos não, queridos, é assim mesmo. Que Deus é esse, queridos? É o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente, é o Deus justo, é o Deus glorioso, é o Deus majestoso, diante dos quais na última pregação eu disse que os serafins bradam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei de toda a eternidade. Vai vir, vai. O mundo vai militar, vai. A carne vai tentar trazer os prazeres do pecado à nossa mente, ao nosso coração, vão. Mas aqueles por quem Cristo morreu, tem do seu lado Deus de toda a eternidade. Vou adiantar, queridos, senão a gente não vai ter tempo não. Tinha uma ilustração bacana, eu digo a ilustração, sim ou não? R.C. Sproul diz, rapidinho aqui para a gente passar para o segundo ponto. R.C. Sproul diz que quando era estudante, isso é uma ilustração, entenda, uma ilustração. Existia na escola, talvez alguns de nós já tenhamos passado por isso. Existia na escola um camarada que era meio metido a brabo, e ele era muito brabo, alto, forte. E aí R.C. Sproul diz que todo mundo da escola procurava fazer amizade com aquele camarada. Mas por quê? Porque o camarada era o quê? Forte, alto, bravo, né? Parecia com o nosso irmão Ranieri, só não na altura, mas no resto. O irmão Ranieri tem umas coxas, meu Deus do céu, que dá a minha cintura. Então, era como o nosso irmão Ranieri, ou o pastor Eliabe. Era uma mistura do irmão Ranieri com o pastor Eliabe. Encontramos. Pense num homem forte e bonito. Então todo mundo procurava fazer amizade com quem? Com o Zezinho lá. E aí vocês não era diferente. Ele disse: não, vou fazer amizade com ele também. Todo mundo da escola está do lado dele. Oxe, quem que não quer andar debaixo, né? É aquela piada: lagartixa na sombra de jacaré
bebe água. Entendeu? Quem não quer andar do lado daquele que tem força, poder? Pois bem, fizeram amizade, mas certo dia, a RC Pro deixou a bicicleta dele lá fora, dentro do pátio, fora que eu digo, do convívio escolar, lá no pátio, né? Deixou presa. E uma pessoa mexeu, bateu, quebrou, enfim. Quando a RC Pro terminou o intervalo, se dirigiu para verificar como estava a sua bicicleta. E chegando lá, ele viu a bicicleta caída no chão, arrebentado isso, arrebentado aquilo, e tinha uns colegas próximos dele, e de repente ele bradou: ah, se eu pego quem fez isso! Diante de todos aqueles colegas, sabe quem é que se levanta? Zezinho. Como é, RC Pro? Aí a RC Pro já tinha falado: tu vai fazer o quê? Aí ele disse: não vou. Te pego lá fora. Deixa só terminar a aula. Te pego lá. O gigantão Zezinho disse que ia pegar a RC Pro. Aí ele ficou, deu diarreia, deu dor de cabeça, deu dores no corpo, porque ele sabia que não tinha a menor chance. Porém, existia um outro camarada da escola que era rival daquele Zezinho, né? De Ranieri com o pastor Eliabe, certo? Era o irmão Luciano também, que é grande, é forte, né? Existia um cara que era espécie de rival dele, que era quem poderia competir, estava no mesmo nível. Aí viu a RC Pro desanimado durante o final da aula, né? E já estava sabendo porque correu nos corredores da escola que Zezinho ia pegar a RC Pro na saída, porque ele tinha dito que pegava quem tivesse feito aquilo com a bicicleta dele. Pois bem, o irmãozinho lá, Luciano, chegou em RC Pro e disse: ei, faz assim por quê? Disse: não, porque... faz o seguinte, eu vou estar contigo. Quando ele der o primeiro bufete, eu entro. Meus queridos, aquilo ali, humanamente falando, depois que ele levasse o bufete, ele ia desmaiar, ia morrer. Mas para encurtar a história aqui, a ilustração, o que eu quero mostrar com essa ilustração é que só por um momento, toda aquela diarreia, toda aquela dor, todo aquele sofrimento e aquela angústia que estava no coração do RC Pro passou só de saber que tinha alguém do tamanho daquele camarada para estar junto dele na saída. O que eu quero dizer com isso, queridos? Imagine o Deus eterno e soberano diante de nós condenado. Não vai ser nada perante o eterno e o glorioso. Compreendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Saber que Deus nos é propício, saber que Deus é por nós, saber que Deus é nosso favor, queridos, na aplicação prática, é levantarmos todos os dias com a plena consciência e certeza de tranquilidade no coração, de que mesmo diante da luta que está por vir, o eterno é por nós. E uma vez, que a melhor tradução para essa expressão não é se, denota dúvida, mas uma vez que, se Deus é por nós, não, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, já quem é esse nós? Sou eu e você, é a igreja, é aqueles por quem Cristo chamou, predestinou, justificou, glorificou com o objetivo de nos transformar em imagem do seu Filho, amém? Amém. Versículo 32, o segundo ponto. Primeiro ponto, Deus é por nós. Segundo ponto, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, o segundo fundamento da nossa segurança aqui que o apóstolo Paulo expõe para a sua audiência é sobre a morte vicária de Cristo. Eu vou ler novamente: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Esse nós aqui se refere ao contexto imediato e se refere àqueles por quem Cristo morreu, aqueles por quem Cristo elegeu, aqueles por quem Cristo lhe é propício. E aqui, queridos, eu abro um parêntese para dizer que a necessidade de pregarmos reside sobre essa verdade.
de pregarmos o Evangelho a toda criatura, por quê? Não sabemos aqueles por quem Cristo se entregou. E a igreja tem um objetivo, a igreja tem uma missão. Que missão é essa? Glorificar a Deus, amar e cuidar uns dos outros e fazer discípulos. O próprio apóstolo Paulo diz: como eles ouvirão, se não há? Como pregarão, se não forem enviados? E Jesus em João diz o seguinte: somente as minhas ovelhas ouvem a minha, só vão ouvir a voz de Cristo se ouvirem a pregação da palavra de Deus, queridos. O parênteses aqui é para entendermos que há uma necessidade urgente de pregarmos a palavra, quer seja em tempo oportuno ou não. Por quê? Porque o bom perfume de Cristo precisa exalar vida naqueles que foram comprados por Ele, como também, infelizmente, exalará a morte naqueles que estão condenados para tal. Então, por todos nós, Ele está falando de quem? Da igreja. Porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Então, o ponto aqui quer dizer a morte de Cristo. E Paulo ele vai usar um argumento que é muito comum também nos seus escritos, que é o argumento que vai do maior para o menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele começa do melhor, daquilo que era mais precioso, daquilo que era a preciosidade, para uma coisa que não é tão preciosa assim. Vamos colocar nesses termos para a gente entender. Então o apóstolo Paulo usa um argumento do maior para o menor, não do menor para o maior. Mas antes de desenvolvermos um pouco isso, vejamos aqui o que o apóstolo Paulo, existem duas expressões nesse texto que nos chamam a atenção nesse versículo: não poupou e entregou, certo? Uma é negativa, não. Entregou é positiva. Vamos compreender, vamos buscar aqui, compreender o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele usou essa expressão: não poupou o seu próprio filho, não poupou o seu filho. Eu pergunto, isso lembra algum texto da Bíblia, queridos? Isso lhe lembra algum texto da Bíblia? Não poupou o seu próprio filho? Eita! Gênesis 22. Lembra-nos a narrativa de Abraão e Isaac. Certo? Todos conhecem a história de Abraão e Isaac? 3 pessoas? Ô irmãos, a escola bíblica já começa, viu? Queridos, a história de Abraão e Isaac é simples. Vamos resumir para a gente ganhar tempo. Deus pôs Abraão à prova, certo? O texto lá diz em Gênesis 22. E essa prova a qual Abraão foi, digamos, testado, essa prova a qual Abraão foi testado, dizia respeito ao quê? Ao seu filho. Deus pôs Abraão à prova pedindo o seu filho. O texto diz lá, o seu único filho. Existe uma curiosidade sobre isso, mas não vamos desenvolver por causa do tempo, certo? Lembra-se de Ismael? Não era o único filho de Isaac, de Abraão, Isaac. Existia um outro filho, mas o narrador faz questão de dizer que ele tinha Isaac, o único filho. Pode abrir Gênesis 22 depois, não agora, e ver. Ele diz o teu único filho, tendo em vista que Ismael era o primeiro filho de Abraão com Agar, a serva de quem? De Sarai, de Sara. Mas vamos voltar. Ele pega então o seu filho, o seu único filho, vamos tratar assim como o narrador bíblico diz, Isaac, que era o filho legítimo, digamos assim, de Abraão. Queridos, nós sabemos a história de Abraão e sabemos que Abraão lutou bastante para conquistar esse filho. Velho em idade, tanto ele como Sara, e estavam se esvaindo todas as possibilidades, certo? Dela engravidar. Por isso surge aí na história esse herdeiro, né? O Ismael, dentro da providência divina. Mas enfim, ele com muita luta, Deus concede a Isaac, a Abraão e a Sara. Depois de muita luta, ele já bastante velho, certo? Passam-se muitos anos, aí há uma discussão sobre a idade de Isaac aqui, mas eu fico naquela idade que permeia a idade de Cristo, por volta de 30, 33 anos. Não era um jovenzinho, já era um homem, certo? Mas a Bíblia diz que Abraão decidiu o quê? Obedecer a voz do seu Deus, mesmo com um coração, Jaqueline, de pai, despedaçado, com aquele coração todo dilacerado, por ter que
obedecer à voz do seu Deus, entregando aquilo que era mais de precioso para ele. Queridos, um parêntese aqui. Os nossos bens materiais não são os nossos bens mais preciosos. As Escrituras dizem que os filhos são herança de quem? Esses sim são os nossos bens mais preciosos. Então imagine que o bem mais precioso de Abraão, Isaque, já velho, é pedido em sacrifício por Deus. Deus testa aquele homem. E aquele homem não titubeou em obedecer ao seu Deus. A Bíblia diz que eles chegaram no sopé, é isso, sopé, né? Do Monte Moriá, deixou os servos que vinham com ele, não é isso, Jaquene? Jaquene é bom na narrativa bíblica. Chegou no sopé do Monte Moriá, deixa os servos e diz: olha, fiquem aqui, que nós vamos subir, vamos sacrificar ao Senhor e voltaremos. Ele não diz eu voltarei, ele diz nós voltaremos. Ele e o filho dele voltarem. Olha a confiança de Abraão. Pois bem, eles sobem, chegando lá no cume do Monte Moriá. A Bíblia diz que Isaque se inquietou. Quem não se inquietaria? Isaque conhecia o procedimento dos sacrifícios ao Eterno. E Isaque de repente olha para o seu velho pai e diz: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo aí o cutelo, o punhal, para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Onde está o novilho? Onde está o sacrifício? Meu irmão, imagine você como pai ouvir uma coisa dessa do seu bem mais precioso. Aí a Bíblia se cala um pouco sobre isso e diz apenas que Abraão pegou em punho o cutelo, ergue a sua mão, quando de repente Gênesis 22, 11 diz o seguinte, eu anotei, Gênesis 22, 11, quando Abraão ergue o punhal, o cutelo, para sacrificar o seu bem mais precioso, diz o seguinte: mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, o anjo do Senhor bradando a Abraão: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Séculos depois, irmão Jaquene, está lá no jardim do Getsemane, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E no jardim do Getsemane, ele chega com os discípulos. O jardim do Getsemane é um outro nome que se dá agora ao Monte Calvário. No sopé ali do jardim da aflição, do jardim do Getsemane, ele leva alguns discípulos. Quando chega lá, diz: olha, aguardem aqui que eu vou orar ao meu Pai e já retorno. E todos nós conhecemos a história aqui. O Senhor Jesus começa a orar e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você compreende isso, queridos? O apóstolo Paulo diz que ele não poupou o seu próprio filho. Abraão foi poupado no momento preciso de ter um coração extremamente dilacerado, despedaçado pelo Deus eterno, porque Deus poupou não somente a Isaque, mas Deus poupou o coração daquele velho homem Abraão, que tinha em Isaque o seu bem mais precioso. Mas compreenda comigo que o que nos compete nessas duas narrativas, do Monte Calvário, do Jardim de Getsemane, com o Monte Moriá, Abraão e Isaque, não são as semelhanças que nelas se encontram, são os contrastes. É o contraste que Deus poupou Abraão, Deus poupou Isaque, provendo um carneiro, mas ele não podia poupar o seu filho, queridos. Ele não podia poupar a Cristo. E Cristo sorveu. Ele diz: passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele sorveu. O que é sorver, queridos? É beber lentamente o cálice da ira de Deus. A plena ira de Deus estava sobre ele. Não poupou. Significa dizer que Deus não poupou o seu filho de nenhum dos sofrimentos pelos quais eu, inocente, devíamos ter passado. Estava reservado a mim e a você, mas negativamente o Filho de Deus teve que beber o cálice da ira. Deus poupou Abraão, mas não poupou ao seu filho. Por quê? Porque se ele poupa o seu filho, o que era
de nós aqui hoje. Graça. É graça. Ele não poupou o seu filho, porque se ele poupasse, nós teríamos que pagar o preço. Ele não poupou o seu filho, porque o pecado que nós cometemos contra Deus precisava ser pago. A dívida era alta, Marcinho. A dívida era impagável. Mas o Deus homem pagou por mim e por você. Por isso nós temos plena garantia e certeza da salvação. Ele não poupou o seu filho. Antes o quê? O entregou. Irmão Cleber, Deus entregou Jesus para dores. Deus entregou Jesus para sofrimento. Deus entregou Jesus para ser triturado. Deus entregou Jesus para ser dilacerado. Deus entregou Jesus para ser perpassado. Por quê? Porque Ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Ele provou o seu amor, irmãos. Sabe de que maneira a gente precisa ser compelido por essa palavra? A gente precisa ser constrangido por essa verdade. Ele provou o seu amor quando éramos ainda pecadores, quando não tínhamos prazer na lei, quando não tínhamos prazer em Deus. Ele diz em Romanos 5,8: mas Deus entregou o seu Filho, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que entregou o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é você não, nós, todos, eu, somos nós, os pecadores por quem Cristo morreu. Às vezes eu fico vendo grandes pregadores apontar para a igreja e se incluir fora, mas ninguém, irmão Jaquim, todos, eu, você, todos nós, estávamos reservados o quê? A ira de Deus estava reservada para mim e para você. Mas a Bíblia deixa claro que o Senhor Jesus, queridos, o Senhor Jesus, Ele sorveu, Ele bebeu o que estava reservado para mim e para você, como uma ovelha muda que vai ao abatedouro, como uma ovelha muda que vai ao matadouro. Ele não disse um ai. Sabe o que Ele disse? Sabe o que Ele disse? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E brada, tetelestai. Está paga essa dívida, queridos, que era minha e que era sua, porque Ele nos amou. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queridos, eu queria convidar você a nesta noite entregar todo o seu coração a Deus por tão grande salvação que Ele nos otorgou. Será que a gente compreende? Será que a gente pode compreender o que Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou para que tivéssemos aqui hoje com um coração frio e gelado, sem respondermos com graça, com gratidão, porque não foi por mérito. Ele diz: nós ainda éramos pecadores. Não existe mérito, mas existe um coração grato, irmão Jaquim, que podemos oferecer a Deus não como pagamento, mas por felicidade em saber que Ele substituiu-nos naquele lugar. Bendito e exaltado seja o teu nome. Vamos encerrar com o último ponto aqui. Temos 10 minutos. É isso? Versículo 33. Entenderam aí o argumento do maior para o menor? Deu para entender agora? Se Deus deu o seu melhor, quem era o melhor de Deus para nós? Jesus Cristo. Não nos daria com isso todas as outras coisas? Alguns eruditos tendem a dizer que essas coisas são coisas espirituais. Concordo, mas acredito que todas as coisas englobam uma amplitude muito maior do que só as coisas espirituais. É aquilo que nós precisamos para sobreviver, aquilo que precisamos para viver. A Bíblia diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão. Então, com Cristo veio o pacote todo. Você é privilegiado, eu e você somos privilegiados, porque Ele nos substituiu na cruz e com a sua morte nos deu todas as coisas que Ele comprou a nós outros. 33 para a gente encerrar. Quem tentará acusação contra os eleitos
33 agora a gente está. Quem tentará acusação contra os eleitos? De Deus. Opa, vou refazer aqui a pergunta. Quem tentará contra o mundo? Não. Paulo está se reportando a quem aqui? A igreja. Aqueles por quem Cristo morreu. Aqueles por quem Cristo substituiu na cruz do Calvário. Eu volto a repetir. É por isso que precisamos pregar a palavra de Deus. Porque somente virão aqueles que ouvirem a voz do Eterno. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem? Aqui está o terceiro fundamento. 33 e 34 estão unidos. Acusação e condenação, elas são duas expressões e são dois conceitos que são intercambiáveis. Quando a gente fala de um, obrigatoriamente nós estamos envolvendo o outro. E o apóstolo Paulo, nessa pergunta, ele faz. Nessa pergunta ele diz: quem tentará a acusação diante de tudo isso que nós vimos até aqui? Quem pode intentar a acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é quem os justifica. Irmão Luciano, dá para entender a expressão? Ele diz: Deus quem justifica. Quem é Deus, queridos? Quem é? Deus é o que nessa história? Diga-se de passagem, abre-se aqui diante de nós um tribunal, certo? O apóstolo Paulo, com as expressões que ele utiliza aqui, são expressões vindas do meio forense. Então o apóstolo Paulo cria na imagem da sua audiência um tribunal de justiça. De fato, ele diz: olha, diante do tribunal, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Aí eu pergunto, nesse tribunal celeste, quem Deus é? O juiz. Quem somos nós? Os réus. Quem é o acusador? Satanás, o mundo, a carne. Mas aqui é Satanás. Então o terceiro fundamento aqui, queridos, é o fato de Deus nos justificar. E parece que o apóstolo Paulo, que era um grande conhecedor das escrituras hebraicas, ele está ecoando aqui um texto de Isaías. Isaías 50, você não vai abrir, você só vai ouvir. Isaías 50, versículo 8 e 9, diz assim: ó, perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Olha só a similaridade do que o profeta Isaías escreveu e o apóstolo Paulo aqui registrou. Olha aqui os intercambiáveis: justifica, certo? Da acusação e livra da condenação. Dá para entender a relação? Irmãos, quando Deus justifica uma pessoa, todas as acusações que pesavam sobre ela perdem imediatamente sua força e validade. A acusação sobre aqueles por quem Cristo morreu só tem validade até o dia que ouve a voz do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmão Jefferson, o que o irmão está querendo dizer com isso? Eu e você, como foi cantado aqui, antes da cruz, não é isso? Não, mas antes da cruz, éramos o quê? Condenados. Pecador. Depois da cruz, somos o quê? Justificados. Cristo quem justificou a sua igreja. De que forma? O que nós falamos anteriormente. Morrendo em nosso lugar. Havia uma dívida altíssima. Diga-se de passagem, venham para a escola bíblica que a gente aborda tudo isso. Mas havia uma dívida impagável. Existe um texto do Novo Testamento que ilustra bem isso. É uma parábola sobre a questão do pecado. A gente vai deixar para quando tiver a escola bíblica que a gente trazer. Mas a dívida era inimaginável. Não havia um sequer na face da terra que podia pagar a dívida ao justo juiz, que era Deus. Só quem podia pagar era quem? Cristo Jesus, o seu Filho. Por isso ele não pôde poupar o seu Filho, irmão Jaquim. E aqui é interessante. Quando falamos de tribunal, falamos de um juiz, de um advogado, de um réu e de um promotor ou acusador. Zacarias 3, vamos ler, para a gente encerrar. A gente vai encerrar já, hoje eu prometo. Mas naquela pregação eu entreguei o microfone de 8 e 2, viu, para ele? Ainda são 7h55. Zacarias 3. Eu vou ler, queridos. Não abra não, que eu quero ler em outra versão. Eu vou ler aqui na versão NVT, certo? Eu queria que você observasse a imagem representada na visão do profeta Zacarias de um tribunal celeste.
no qual temos Deus, no qual temos um opositor, que é Satanás, no qual temos um réu e no qual temos um advogado. Zacarias 3. Eu vou ler aqui na versão NVT, que a NVT e a NTLH expressa bem o que nós queremos dizer. Olha só a visão que o profeta Zacarias teve acerca do sumo sacerdote Josué. Versículo 1, escute bem. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué, em pé, diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo. Eita! Está o anjo do Senhor, está o sumo sacerdote Josué, e está o anjo do Senhor do lado esquerdo, o sumo sacerdote Josué, e do seu lado, está do lado direito do anjo, fazia acusações de Satanás contra Josué. A imagem aqui é como se de um tribunal, a imagem que se vem ao profeta Zacarias. Versículo 2 diz assim: o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, aqui que é representado pela pessoa do sumo sacerdote Josué, ele diz que escolheu Jerusalém, o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Versículo 3, Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. As suas roupas estavam imundas. Versículo 4 para encerrar. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. De quem? Do sumo sacerdote Josué. E voltando-se para Josué, o anjo disse: veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupas de festa. Queridos, parece naquele grande dia, eu e você, o acusador vindo diante do anjo e nos acusando diante do tribunal de Deus. Ei, o irmão Jefferson fez isso, o irmão Jefferson fez aquilo, o irmão Jefferson pecou, o irmão Jefferson pensou. Olha, o irmão Jefferson pecou por pensamento, o irmão Jefferson pecou por ação, o irmão Jefferson pecou por omissão, o irmão Jefferson pecou por ação. E ele começa a contar todos os pecados que eu cometi. E Deus, diante da tribuna eterna, queridos, eu estou conjecturando, diante da tribuna, daquele tribunal eterno, ele está sentado e de repente se levanta: Satanás, eu te repreendo, porque eu sei de todos os pecados que ele cometeu, mas eu não poupei o meu filho por amor dele. Vem para mim e entrai no reino do Filho do teu amor. Mas antes, chama aí uma comitiva evangelical, troca as vestes do meu filho amado, porque ele vai para uma festa gloriosa. Queridos, assim é eu e você. A acusação existe, a acusação ela está sobre nós, dia após dia, e muitos de nós, diante das acusações, diante das culpas dos nossos pecados, muitas vezes sentimos e demonstramos insegurança. E o apóstolo Paulo escreve esse texto justamente para dar tranquilidade, para dar paz ao coração daqueles que por quem Cristo morreu, e dizer: ei, deixa que Deus já repreendeu Satanás, Jesus Cristo é quem te justifica. Melhor dizendo, Deus justifica na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele já pagou um alto preço. Lembre-se de 2 Coríntios capítulo 5, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por mim e por você, para que fôssemos, diante de Deus, feito justiça do eterno. Eu e você, queridos, fomos comprados não por ouro ou prata, o apóstolo Pedro diz. Fomos comprados por sangue, e sangue precioso do eterno. Fiquemos de pé. Queridos, aprendemos hoje que a nossa segurança reside em Deus ser por nós. Reside no fato de Deus ter entregado, não poupado seu filho. Reside no fato de Deus nos ter justificado como consequência lógica de ter entregado seu filho em nosso lugar para uma dívida que nós devíamos. Versículo 34. Quem tentará condenar? Quem nos condenará? Se foi Cristo quem antes morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é nosso advogado eterno, o nosso intercessor eterno é o Senhor. Ele é o sumo sacerdote. O apóstolo João diz que diante da nossa culpa, diante dos nossos pecados, quando eu e você pecarmos, quando eu e você, porventura, viermos deslizar, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembrem-se, vós
tendes advogado no céu para perdoar os vossos pecados. O pecado não pode ser algo como uma prática. Eu costumeiramente disse isso durante o ano 2019 na escola bíblica. Ele precisa ser acidental. Por quê? Eu não posso usar esse texto como segurança da minha salvação para justificar uma vida de pecaminosidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele extirpa toda e qualquer pergunta ao pensamento que os gentios ou judeus poderiam ter a respeito disso. Ele diz, olha, superabundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E aí eles começaram, a entender mal aquilo ali. Ele disse, olha, nós devemos pecar por causa disso? Ele diz, de maneira nenhuma. Se eu uso isso como justificativa para pecar, infelizmente eu tenho que lhe informar como mensageiro da palavra de Deus. Você nunca foi salvo. Se eu uso isso para pecar, eu nunca fui salvo. Eu nunca me converti. Deus não tocou no meu coração. Quando eu peco por acidente e imediatamente a culpa vem ao meu coração e à minha mente, eu me jogo diante dos pés do Eterno e faço o que o apóstolo João disse. Vou recorrer ao meu advogado, intercessor eterno, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, a má notícia, que se eu tenho vivido na prática do pecado, sem me arrepender deles, queridos, nós como pregadores da palavra de Deus temos que ser fiéis em dizer, arrependa-se. Essa palavra foi para aqueles que Cristo já resgatou. Mas você que nos visita hoje e que ainda não confessa ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá a oportunidade, continue nos visitando. O pastor Eliabe está retornando no próximo domingo, mas a minha palavra para você é, se jogue aos pés daquele que tem o poder de lhe salvar. É Jesus Cristo. Você quer ter segurança, paz e tranquilidade no seu coração, mesmo diante das lutas? Sabe por que o seu vizinho, que é crente e você não entende que ele está passando por luta, está faltando dinheiro, está faltando o leite para dar ao seu filho pequeno, está faltando dinheiro para pagar o aluguel da casa, mas sabe por que ele continua sorrindo? Porque ele entende a segurança que ele tem em Cristo Jesus. O corpo dele corruptível pode padecer na terra, mas o seu espírito está preservado para a eternidade em Cristo Jesus, porque foi Cristo quem o resgatou. Eu quero convidar você nesta hora a curvar a sua cabeça e orar comigo nesta noite, com corações gratos a Deus por essa palavra, por essas verdades gloriosas. Deus, eterno, bendito e santo és tu. Nós estamos tão maravilhados diante de tantas verdades que nos foram expostas e ministradas, que o que há em nosso coração, querido Deus, é o constrangimento por há muito tempo não manifestarmos corações tão gratos pela vida que o Senhor nos otorgou em Cristo. Deus, como dispenseiro da tua palavra, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão se eu falei contra a minha esposa no dia de hoje, contra aqueles por quem eu amo e convivo. Eu te peço perdão porque, Deus, o perdão, ele abre as portas para mim, não somente, Deus, viver a minha vida com o coração tranquilo, mas expressarmos a gratidão pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós entendemos hoje. Nada, absolutamente nada, Deus, pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. São tribulações, angústias, fome, nudez, falta de dinheiro. Não, nada disso. A tua palavra diz que pode nos separar do teu amor, porque esse amor, ele não reside na força de nós para contigo, reside na verdade que ele flui da cruz do Calvário, reside na verdade que foi em Cristo em nosso lugar morreu e comprou a salvação para nós outros. Se essa salvação dependesse de nós, queridos, no primeiro tombo não nos levantaríamos nunca mais. Mas como a Bíblia diz, ela não é por obras para que ninguém se glorie, ela é pela fé para que o Eterno seja exaltado, bendito e glorificado de eternidade a eternidade. E nós te bendizemos por esta verdade, Deus, que a nossa segurança espiritual tem como responsável supremo e eterno o Senhor Deus, que entregou o seu Filho por nós. Seja conosco, Deus, perdoa os nossos pecados e demonstrando gratidão nós outros a Ti por tão grande e bendita salvação. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Deus os abençoe. Meus irmãos, o que
nós vimos e ouvimos essa noite foi a exposição do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus.